Boa noite, irmãos. Hoje, no nosso culto de oração, eu queria refletir um pouco no tema que você leu aí na descrição desse vídeo, o Deus do possível. Sim, você não entendeu errado. Nós não vamos pensar no Deus do impossível, mas nós vamos ver hoje outro aspecto do nosso Deus, o Deus do possível. É certo que o nosso Deus ele é grandioso, ele é poderoso, ele tem poder disponível, todo o poder disponível para fazer aquilo que ele quer, do jeito que ele quer, como ele quer. Ele tem poder para ressuscitar mortos, para fazer coisas surgirem do nada. Ele criou esse universo do nada. E nós temos essa imagem grandiosa de Deus na nossa mente, com certeza, e isso está completamente correto. Só que isso também faz com que a gente pense em Deus como um Deus tão grandioso ao ponto de ser distante de alguns aspectos da nossa vida, como os aspectos possíveis. Você sabia que Deus é aquele que governa e que coordena as leis naturais, como a lei da gravidade, ou às vezes a rotação da nossa Terra, o Sol nascer de dia, a Lua aparecer à noite? Ele governa coisas naturais. Ele governa a ordem das coisas. E eu hoje gostaria de refletir com você sobre esse aspecto do nosso Deus. O nosso Deus não é só o Deus do impossível, ele é o Deus do possível. Nós vamos fazer isso olhando de maneira um voo bem rápido e bem breve na história do rei Asa, um rei que está, o terceiro rei depois de Roboão. Eu vou explicar um pouquinho isso melhor depois. A gente vai ver fazer um voo bem rápido, um sobrevoo rápido sobre a história dele, e nós vamos aprender que Deus, ele dos céus, ele olha pessoas cujo coração é inteiramente dele. O coração depende dele de maneira completa, nas coisas possíveis e nas coisas impossíveis. Antes da gente abrir a palavra, eu queria orar com você. Queria pedir para que Deus ele abra o seu coração, para visualizá-lo. Não só em coisas impossíveis, mas você depender dele até nas coisas que você consegue fazer. Vamos orar? Senhor, eu quero colocar nas tuas mãos esse momento em que nós iremos refletir na tua palavra e ver que o Senhor, além de ser um Deus grandioso e o Deus do impossível, o Senhor é um Deus muito grandioso porque é o Deus do possível também. Senhor, muito obrigado. Fala conosco, abra nossa mente para contemplar as maravilhas da tua lei. Em nome de Cristo. Amém. A história de Asa, ela está descrita no livro de 2 Crônicas, os capítulos 14, 15 e 16. Nós não vamos lê-lo por causa não vamos lê-los, né, por causa do tamanho, mas eu gostaria que você depois desse uma lida nesses capítulos para você ficar mais inteirado na história de Asa. Se você quiser, pode dar um pause aí no vídeo, né? Dar um pause aí na transmissão e ler os capítulos e depois dar o play de novo e a gente continua. Eu quero mostrar para você, de maneira rápida, duas fases marcantes no reinado de Asa. Primeiro, o reinado de Asa ele é mencionado pelo livro de Crônicas como um reinado bom. Ele é um rei bom. E olha só qual que é a avaliação a avaliação que o autor de Crônicas faz do reinado dele. Está lá no versículo 2, capítulo 14, versículo 2. Asa fez o que era bom e certo aos olhos de seu Deus. Então ele vai dar essa avaliação. Os reis, né, em Crônicas, eles têm avaliações. O rei fez algo que é mal, o rei fez algo que é certo. É uma avaliação geral do reino dele. Sabe por que essa avaliação foi feita sobre Asa, de que ele fez o que era bom e certo aos olhos de Deus? Por causa das posturas que ele tomou no primeiro momento de seu reinado. No primeiro momento de seu reinado, Deus deu paz a ele, deu alguns anos de paz. E nesses anos de paz, ele fortificou a cidade de Jerusalém, ele melhorou a segurança, ele melhorou a política de Jerusalém. Mas acima disso, ele restaurou o culto verdadeiro a Deus, abandonando e rejeitando, combatendo a idolatria. Ele fez isso. Ele combateu a idolatria, ele destruiu os altares idólatras, ele foi tão veemente nisso que ele até depois ele tirou do poder a avó dele, que tinha o cargo de rainha mãe, porque ela era idólatra. Ele tirou ela, deu um impeachment aí na avó dele, né? Ele, até questões familiares ele teve que resolver para que o culto ao Senhor fosse restaurado em Jerusalém. E aí, logo depois dessa avaliação, mostra que ele ordenou para que
todo o povo de Judá adorasse ao Senhor e buscasse o Senhor e a sua lei. Ele tinha um coração que estava dependente de Deus, e Deus o abençoou por isso. Nesse tempo de paz, Deus permitiu que ele fizesse essas reformas políticas e espirituais. Só que um dia, um rei chamado Zerá, o rei dos etíopes, decidiu ir em guerra contra ele. O exército de Asa, ele era quase que a metade do exército dos reis dos etíopes. E os etíopes, eles tinham algumas ferramentas de guerra que o povo de Israel não tinha. E aí essa batalha entre Zerá e Asa era uma batalha impossível de ganhar. A Zerá tinha o dobro do poder bélico de Asa. Era uma batalha impossível. E diante de uma batalha impossível, a postura de Asa foi a seguinte: ele se posicionou no campo de batalha junto com o seu exército e orou a Deus. Olha só a oração que ele faz ali no capítulo 14, versículo 11. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Ó Senhor, ninguém além de ti pode ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, nosso Deus, pois em ti confiamos. Em teu nome enfrentamos esse exército imenso. O Senhor, ó Senhor, tu és o nosso Deus. Não permitas que simples homens prevaleçam contra ti. Asa, ao fazer essa oração, ele demonstra que a guerra entre Zerá, o rei dos etíopes, e Asa, o rei de Judá, não era uma guerra de dois reinos terrenos. Zerá não estava insultando Asa e o seu povo, os judeus. Zerá estava insultando o seu Deus, o Jeová, o Deus de Israel. E aí ele recorre ao Deus do impossível. Diante de uma batalha impossível, Asa corre até os pés do Deus do impossível e clama. E é interessante que aquilo que é impossível para a gente, para Deus é fichinha. E aí a solução que Asa esperava foi muito melhor. Deus enfrentou os etíopes e entregou os etíopes nas mãos de Israel, deu a vitória ganha. Asa, naquele dia, ganhou uma grande batalha. Uma batalha impossível. Uma batalha politicamente, em questão de exército, de guerra, de coisas humanas. Uma batalha impossível. Ele ganhou. Mas acima disso ele ganhou uma outra batalha. Uma batalha no coração. Ele confiou no Senhor, no Deus do impossível. Dependeu desse Deus do impossível. E esse Deus do impossível o fortaleceu e o honrou. Só que o reinado de Asa não acaba aí. Alguns anos depois, novamente um outro rei decide ir contra Asa. E agora não é um rei estrangeiro, mas é um rei de Israel. É Baasa, o rei do Reino do Norte. Depois de Salomão, o reino de Israel foi dividido em dois. Tem o Reino do Norte, que normalmente no Antigo Testamento é chamado de Israel, e o Reino do Sul, que no Antigo Testamento é chamado de Judá. Asa era o rei do Reino do Sul e Baasa, o rei do Reino do Norte. Baasa ele vai e decide guerrear contra Asa. Isso está no capítulo 16, a partir do versículo 1. Só que nesse momento, Asa não está diante de uma batalha impossível como era com os etíopes, em que o exército era muito grande. Asa estava diante de uma batalha que ele conseguia resolver. E aí, ao invés de recorrer ao Deus do impossível e do possível, Asa decide colocar em prática um plano dele. Na mente de Asa tem uma estratégia de guerra muito melhor do que recorrer ao Deus de Israel, ao Senhor dos Exércitos. Ele tem uma estratégia muito melhor. Sabe qual que era? Ele decidiu, na mente dele, que ele iria fazer um pacto com o rei estrangeiro, o rei da Síria, para que o rei da Síria guerreasse juntamente com Asa contra o rei Baasa. E assim ele venceria a guerra contra o rei de Israel, o rei Baasa. Apesar dele não recorrer ao Senhor, ele fez com que o Senhor pagasse a conta. Olha só como é que ele paga o pacto que ele faz com o rei da Síria. Versículo 2 do capítulo 16. Está escrito assim: em resposta, Asa removeu a prata e o ouro dos tesouros e do templo do Senhor e do palácio real. Asa removeu os tesouros do templo do Senhor e do palácio real. Ele usou as riquezas pessoais dele e usou as riquezas pessoais do Senhor. As riquezas do templo dedicado ao culto, ele usou. Mesmo que Deus não foi a primeira opção de Asa,
Na estratégia de Asa contra Baasa, Deus não fazia parte do plano. Foi o Senhor quem teve que, no final das contas, pagar a conta. Talvez você fale assim, agora que ele não dependeu de Deus, ele vai perder a batalha. Mas não, ele ganha. O plano que ele traçou deu certo. E ele venceu Baasa por meio da ajuda de Ben-Hadad, o rei da Síria. Deu certo o plano. Aquilo que ele tinha capacidade de fazer e fez, deu certo. Ele venceu a batalha. Mesmo depois que ele conseguiu vencer uma batalha no âmbito físico, no âmbito político, ele perdeu uma grande batalha. Ele perdeu a batalha do coração. Mesmo que ele conseguiu manter o seu trono em Judá, ele perdeu e ele entregou o trono que ele tinha no coração dele a um Deus estranho, não ao Deus verdadeiro. E ele dependeu de Ben-Hadad, o rei da Síria, e não do Senhor. Por causa disso, um profeta chamado Hanani foi até ele e o confrontou pelo pecado. E eu queria ler as palavras de Hanani, as palavras que Hanani disse ao rei Asa, no confronto contra o pecado do rei Asa. Olha só o que Hanani disse. Versículo 7, capítulo 16, versículo 7. Por esse tempo, o vidente Hanani foi a Asa, rei de Judá, e lhe disse: uma vez que você confiou no rei da Síria, em vez de confiar no Senhor, o seu Deus, perdeu a oportunidade de destruir o exército do rei da Síria. Você não se lembra do que aconteceu aos etíopes, aos líbios e a seu exército enorme, com todos os seus carros de guerra e cavaleiros? Naquela ocasião, você confiou no Senhor e ele os entregou em suas mãos. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar a sua força àqueles cujo coração é inteiramente dedicado a ele. Como você foi tolo! De agora em diante, haverá guerras contra você. Nesse momento, Asa é confrontado. Ele ganhou uma batalha política, mas ele perdeu uma batalha espiritual. O terreno de Judá ainda é de Judá, mas o trono do coração de Asa foi dado a um Deus estranho. Isso mostra pra gente isso nos alerta a uma realidade que às vezes a gente se esquece. As nossas batalhas, as nossas maiores batalhas, as batalhas mais reais que a gente trava na nossa vida, não é em questão de coisas que estão externas a nós. As nossas maiores batalhas e as batalhas mais reais que enfrentamos, elas são pelo domínio do nosso coração. A sua maior batalha é decidir quem é o teu rei e como você vai servi-lo. Quem é o rei do seu coração, quem governa, quem manda. Essa é a nossa maior batalha. Essa é a nossa maior batalha contra o pecado. Essa é a nossa maior batalha contra as atitudes que a gente tenta não ter, ou as atitudes que a gente tem. Essa é nesse campo que se concentra a nossa maior batalha. É no campo do nosso coração. Nesse momento, Asa perdeu essa batalha. E além disso, ele foi chamado a atenção e o seu coração se tornou cada vez mais duro. Diferente do seu antepassado Davi, quando confrontado por um profeta, se arrependeu, Asa, quando confrontado pelo profeta, ele se enrijeceu. E aí, depois disso, mostra que ele mandou prender o profeta, Hanani, e também começou a oprimir o seu povo. Ele começou a ladeira abaixo. Ele ganhou uma batalha política, mas perdeu a batalha do coração. Ele perdeu o coração. O Senhor, muito gracioso, muito misericordioso, deu a ele mais uma oportunidade. No finalzinho do seu reino, ele contraiu uma doença gravíssima nos pés. Uma doença que o autor de Crônicas mostra como uma oportunidade que Deus deu para Asa de arrependimento. Só que ao invés de recorrer ao Deus do possível e ao Deus do impossível, Asa decidiu não recorrer a Deus e recorreu aos médicos. E o trecho termina assim. O final da vida de Asa termina da seguinte maneira. Vamos ler aqui a partir do versículo 11 do capítulo 16. Os demais acontecimentos do reinado de Asa, do início ao fim, estarão registrados nos livros dos reis de Judá e de Israel. No 39º ano de seu reinado, Asa foi atacado por uma doença fortíssima nos pés.
E embora a doença fosse muito grave, ele não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Então, no 41º ano de seu reinado, ele morreu e se reuniu aos seus antepassados. Foi sepultado no túmulo que havia mandado abrir na cidade de Davi. Foi colocado num leito perfumado com especiarias e vários óleos aromáticos. E o povo fez uma imensa fogueira em sua honra. No final de sua vida, ele morreu em desconfiança. Aquela batalha que ele ganhou no campo político, mas perdeu no campo do coração. O Senhor deu uma nova oportunidade a ele, a recorrer ao Deus do impossível, ao Deus do possível. E ele decidiu manter-se firme na sua incredulidade. Agora, o que essa história de Asa tem a ver comigo? O que essa história de Asa tem a ver conosco? A história de Asa e as palavras de Hanani, elas ecoam os meus ouvidos. Toda vez que eu leio esse trecho, principalmente o versículo 9, isso me traz a lembrança de que Deus, ele não quer ser a última opção. Ou Deus não quer ser buscado somente quando as coisas são impossíveis para mim. Deus não quer ser seu super-herói. Às vezes, a gente olha para Deus como se ele fosse um super-herói, que ele vai aparecer no momento em que não tem mais solução, ou no momento em que a gente não dá conta, em que a gente só pode recorrer a ele no momento em que a gente não tem mais o que fazer. Vamos orar. Deus não quer ser um super-herói, que vai tirar você do desafogo, que você não consegue sair sozinho. Deus quer ser o seu Deus. E como Deus, ele quer ter controle na sua vida, de coisas que você acredita que são impossíveis e de coisas que você acredita que são possíveis. E agora as palavras de Hanani ecoam aos nossos ouvidos. O Senhor, os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar sua força àqueles cujo coração é inteiramente dedicado a Ele. Um coração inteiramente dedicado a Ele. Nosso coração, ele é tão corrupto que tem áreas da nossa vida as quais a gente consegue resolver sozinho, a gente não recorre ao Senhor. Na realidade, o Senhor e a oração são um plano B. A gente tem um plano, a gente maquina um plano na nossa mente, eu vou resolver essa situação desse jeito. E aí, como se a gente quisesse só espiritualizar o nosso plano, a gente ora, Senhor, faz com que o meu plano prospere. Ou como se assim, se meu plano não der certo, Deus, dá um plano B. Em coisas que nós conseguimos resolver sozinho, nós tiramos Deus do terreno. E às vezes fazemos com que Ele mesmo pague a conta. Assim como Asa fez. Esse é o nosso coração. O nosso coração é corrupto desse jeito. O nosso coração, ele busca escapatórias desse jeito. E eu quero te mostrar, olha como você faz isso. Quando você é pressionado, você tem mais facilidade de recorrer a Deus ou ao pecado? Você está sendo pressionado. Você, nessa pandemia, o nosso coração corrupto ele tem mexido com a nossa mente. Eu vou te dar um exemplo. Nós estamos lutando contra um vírus. E a nossa maior esperança é uma vacina. E não tem nada de errado em vacina, nada disso. Mas você já parou para pensar que se essa vacina for feita, que se essa vacina ela funcionar e a gente conseguir trazer uma cura completa, perfeita, uma prevenção completa e perfeita para esse vírus, você já parou para pensar que acima de qualquer pessoa, cientista, qualquer escola de ciência, biologia, é o Senhor quem agiu nessas coisas? Porque a ciência exata, ela só é exata porque um Deus do possível criou as leis naturais. Como leis da matemática, como as leis da ciência. Na nossa vida, o 1 mais 1 só é 2 porque Deus sustenta a matemática. Nas leis da ciência, um antibiótico vence um vírus, vence um micróbio, alguma outra coisa, porque Deus fez com que a ciência natural fosse exata e funcionasse. Tem um Deus que age não só em coisas impossíveis. Deus não age só com milagres, de maneira sobrenatural. Deus é aquele que governa o universo, que criou o universo para funcionar de acordo com leis naturais também. Você já pensou nisso?
O próprio Jesus, em Mateus capítulo 10, diz que nenhum pardal cai do céu sem o consentimento de Deus. E além disso, ele diz que todos os fios de cabelo da nossa cabeça estão contabilizados nos céus. Deus contou e sabe quantos fios de cabelo tem em cada cabeça na terra. Deus, ele não só se preocupa, ele não só age em coisas sobrenaturais. Deus, ele coordena, controla. E é por isso que ele é tão grande. Ele coordena e controla coisas que funcionam naturalmente. O sol nasce todos os dias, porque o Senhor o criou para nascer todos os dias. E até hoje, o Senhor, por meio de Jesus Cristo, sustenta para que o sol nasça em todos os dias. A chuva cai, rega o solo, a semente germina. Porque o Senhor, de maneira soberana, grandiosa, decidiu que todas as sementes que Ele quisesse germinassem, depois de serem regadas e serem plantadas e regadas. Deus é o Deus do possível. E o universo só é o universo que vemos porque o Deus do possível, o Deus das leis naturais, o sustenta. E Ele faz isso por meio de Jesus Cristo. E a história de Asa, além de me alertar para isso, Deus, Ele não é só o Deus do impossível, mas o Deus do possível, que merece ser buscado em até coisas que a gente pode resolver. A história de Asa me traz uma segunda lição, a qual eu quero terminar aqui hoje. O nosso coração corrupto, ele é desejoso para buscar messias humanos, salvadores humanos. Nós temos uma dificuldade de buscar ao Deus invisível, real, perfeito, Deus do impossível e do possível. Mas nós somos muito habilidosos em buscar salvadores humanos. Asa viu uma excelente oportunidade e abraçou como a primeira e a única oportunidade possível recorrer a Ben-Hadad, o rei da Síria, como salvador. O nosso coração tem a habilidade de dar aquilo que é somente de Deus para pessoas. Depositar confiança, esperança, alegria e acreditar no sustento de pessoas. Só que isso é só de Deus. Só Deus pode nos fazer satisfeitos, alegres, nos dar a verdadeira esperança e nos sustentar de verdade. Só Deus é capaz de fazer isso. Esse é o papel de Deus. Mas nós transferimos esse papel para pessoas. Asa fez com Ben-Hadad e eu e você fazemos isso constantemente com pessoas. Quero te mostrar um exemplo. Você está preocupado porque não consegue trabalhar. E aí está preocupado porque talvez o seu patrão não vai ter recursos para te sustentar. E vai te mandar embora. Isso tem tirado o teu sono. Você não consegue descansar. E falta de descanso é a maior demonstração de desconfiança em sustento. Só Deus pode dar sustento. Se você não está conseguindo descansar, é porque você tirou esse papel de Deus de provedor de sustento e colocou talvez no seu patrão, na sua empresa. Talvez você não consegue se sentir satisfeito porque não tem um namorado ou namorada, porque a sua esposa já não é mais aquela com a qual você se casou, o seu marido, aquele que era o príncipe, né, no cavalo, ao qual você se casou, o príncipe foi embora, ficou só o cavalo e você já não se sente mais satisfeito. Os seus filhos não são do jeito que você gostaria. Os seus pais não são aqueles ao qual você gostaria que fossem. Legais como o pai de seu colega. Você transformou essas figuras em salvadores pessoais. E aí eles são os provedores de alegria, coisa que só Deus traz. E aí quando a gente dá algo que é de Deus para alguém, a gente deposita a confiança que deveríamos depositar em Deus, em alguém, a gente se entristece. Mas não só isso. A gente também deposita a nossa esperança em pessoas. Talvez você depositou sua esperança em algum político, algum ministro político. E aí, olhando essa confusão, você se frustra. E aí, a primeira coisa que você faz é difamá-lo. Ou ir a favor de um, ou ir a favor de outro, e brigar com a família no WhatsApp. Ou brigar com as pessoas no Twitter, no Facebook, no Instagram. Talvez você colocou uma esperança que não cabe a um ser humano. Interessante que o livro de Crônicas foi escrito
para um povo que passava por uma fase muito complicada. O povo que estava no cativeiro babilônico. Eles estavam exilados pela Babilônia e eles esperavam as promessas de libertação, as promessas de restauração e a promessa que Deus havia feito a Davi, de um rei que seria o rei perpétuo, o maior rei de Israel e de Judá. Um rei que seria um rei para toda a eternidade. Eles esperavam essa promessa se cumprir. O livro de Crônicas ele foi escrito para que essas pessoas que lessem, os israelitas que lessem esse livro no exílio, eles confiassem, Deus vai cumprir a sua promessa, ele ainda não cumpriu. O autor de Crônicas ele escreve a história de Asa para mostrar Asa, ele fez o certo perante o Senhor, mas não é ele o rei que a gente espera. Esse Asa é um rei humano e nós não devemos confiar em reis humanos. Nós devemos esperar um Messias, mas não um Messias humano, um Messias divino. E aí esse livro foi escrito com isso e ele termina com uma nota de esperança, a nota de um rei de Israel, um rei de Judá sendo liberto do cativeiro da Babilônia. E aí ele termina mostrando, Deus vai cumprir as suas promessas. E Deus cumpriu. O rei ao qual eles esperavam chegou. O nome desse rei Messias chamava Jesus Cristo. Hoje nós olhamos para a história de Asa e olhamos para a história bíblica não como alguém que espera alguém chegar, mas nós olhamos para a história bíblica na confiança de que ele já chegou, ele já veio. O rei de Israel, que não é só o rei de Israel, mas é o rei do universo, ele já veio. E ele está tão comprometido com a missão de salvar, restaurar o domínio do Pai, de fazer com que o reino do Pai, o reino de Deus cresça, que ele entregou a própria vida. E para confirmar de que ele era o rei que esperava, diferente de Asa, que morreu, foi sepultado e até hoje ninguém mais nem tem noção de onde estão os ossos dele, o rei verdadeiro, o Messias divino, ele ressuscitou ao terceiro dia. A morte dele não foi uma morte comum. O obituário de Jesus, na realidade, nem existe porque ele não permaneceu morto. Mesmo que a gente tenha notas da morte, se você passa uma página, na sua Bíblia você vê uma nota de ressurreição. Nós não devemos buscar messias humanos, salvadores humanos. A nossa esperança tem que estar naquele Messias, naquele Salvador divino, o qual não nos frustra, o qual é a fonte de toda alegria, a fonte de todo sustento, a fonte de toda segurança e a fonte de toda esperança. Nesse momento eu quero que você reflita nesse trecho e lembre, Deus quer ter o controle da sua vida não só em áreas que você acha impossível, mas Ele quer ser o Deus da sua vida até nas áreas possíveis. Deus ele quer ser aquele em quem você confia o seu sono. Ele deve ser aquele em quem você louva depois de uma conquista científica, um avanço tecnológico, porque Ele é o Deus que criou a possibilidade da ciência e da tecnologia. Ele quer ser o Deus ao qual você o louva depois de receber o seu sustento depois de um dia de trabalho duro. Porque Ele te criou com capacidade e força para trabalhar duro. Ele não é só o Deus do impossível. Ele é o Deus do possível. E merece ser louvado assim também. Nesse momento eu quero encerrar essa reflexão te desafiando a fazer uma oração de decisão. Uma oração em que você se posiciona diante de Deus, pedindo para que Ele fortaleça a sua fé nele e faça com que Ele te ajude a confiar de que Ele é o Deus não só do impossível, mas o Deus do possível. Te ajudar a depender dEle para as coisas que você não consegue fazer e as coisas que você consegue fazer sem a ajuda dEle. Quero te desafiar nessa oração a fazer 3 pedidos. Primeiro, a pedir a Deus que Ele te ajude a depender dEle para coisas possíveis e impossíveis. Te pedir para que Ele faça de você uma pessoa que quando os olhos dEle passarem pela terra, quando os olhos dEle passam pela terra, Ele veja em você alguém que tem um coração inteiramente dedicado a Ele. E por último, pedir a Ele para que Ele te ajude a não só começar bem, como você vai fazer agora nessa oração de entrega, nessa oração de decisão, mas te pedir para te ajudar a terminar bem. Não ser igual Asa, que começou bem, teve um início de reinado legal, uma boa avaliação, mas no final se entregou à incredulidade e foi ladeira abaixo. Quero te desafiar a fazer esses 3 pedidos. Vamos fazer?
Nosso Deus, eu quero te agradecer porque o Senhor é um Deus muito grandioso. É um Deus grandioso, é o Deus do impossível. O Senhor criou o universo do nada. O Senhor traz mortos à vida. O Senhor ressuscita pessoas ao ponto em que elas ressuscitam para a vida eterna e não morrem nunca mais. O Senhor é o Deus que dedicou todas as coisas, que entregou seu próprio Filho para que um dia nós tivéssemos a redenção. O Senhor é um Deus que faz coisas impossíveis. Mas te louvamos, Senhor, porque essa grandeza não está limitada só a coisas as quais a gente não consegue fazer, mas essa grandeza do Senhor abrange coisas que são possíveis a nós, porque o Senhor é o Deus do possível. A matemática é exata porque o Senhor a criou exata. As ciências funcionam porque o Senhor decidiu que elas funcionassem. O sol nasce porque o Senhor todo dia faz com que ele nasça. E o sol se põe porque o Senhor todo dia, no horário determinado pelo Senhor, faça com que ele se ponha. Senhor, o Senhor é o Deus do possível e do impossível, e te pedimos para que o Senhor nos ajude a confiar no Senhor, tanto em coisas que nós não conseguimos fazer sozinhos, como em coisas que nós temos soluções. Que o Senhor não seja o nosso plano B. Pai, que o Senhor não seja o meu plano B, que o Senhor não seja aquele a qual eu vou recorrer quando eu não tiver soluções na minha cabeça, mas que o Senhor vai ser o primeiro ao qual eu vou recorrer. O Senhor vai ser o primeiro ao qual eu vou buscar. Senhor, me ajude a ver no Senhor a única e a exclusiva solução para os meus problemas e a única e exclusiva fonte de alegria, segurança, sustento e esperança. Pai, eu também quero colocar nas Tuas mãos o meu coração. O meu desejo, Senhor, é que o Senhor, quando olhar do céu, veja em mim alguém que tem um coração totalmente dedicado ao Senhor. Pai, te pedimos, faça de nós um povo teu, cujo coração é totalmente dedicado ao Senhor, e sei que somos falhos, que a nossa fidelidade, ela não ela é frágil. E Pai, nós te pedimos para que o Senhor nos ajude a não só começar bem, como estamos fazendo agora, decidindo nessa oração, mas nos ajuda a terminar bem. Pai, faça de nós pessoas fiéis ao Senhor, pessoas dependentes do Senhor. E Pai, nos ajude, Senhor, a sempre nos lembrarmos que o Senhor é o Deus do impossível, mas é o Deus do possível também. Por favor, nos ajude a terminar bem a nossa carreira. Nos mantenha fiéis até o dia que nos encontraremos com o nosso Senhor Jesus, o nosso verdadeiro Messias, o nosso suficiente, único e verdadeiro Salvador. Em nome de Cristo. Amém. Que Deus abençoe você, sua família. Eu tenho duas recomendações. Primeiro, se você tem algum pedido de oração ou algum motivo de gratidão que queira compartilhar, faça agora, envie no grupo da igreja, algum dos grupos da igreja, ou compartilhe com o nosso Ministério de Oração, com os líderes do Ministério de Oração, e eles vão compartilhar esses seus pedidos, seus agradecimentos, para a igreja toda estar orando por você. E se você não tem pedidos ou não tem nenhum motivo de gratidão, eu queria que você se empenhasse em orar pelos outros. Pegue esses pedidos no grupo e tire agora um tempo para interceder por essas pessoas. Que Deus abençoe. Até domingo nos nossos cultos. Um grande abraço.